Bem-vindos de volta ao nosso canal Reflexão e Ação, e meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia e hoje estaremos meditando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 12, versículo de 24 a 26. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele dá uma parábola, né? Ele fala assim, se alguém é muito apegado à sua vida nesse mundo, se é muito apegado à sua vida, ele vai perder a vida. E se alguém não dá muita conta da sua vida, vai ganhar a sua vida para a vida eterna. Então, até fica meio difícil de entender, mas ele começa contando, né, sobre o grão de trigo. Se ele cai na terra e se não morre, ele vai ser só um grão de trigo. Mas se ele morre, ele está falando no sentido, se ele germina, né, aí ele vai produzir muito fruto. Muito exatamente. Então, assim, parece que é realmente uma alusão aos mártires que Jesus está falando, né? E hoje a igreja celebra um martírio de São Lourenço, que foi no ano de 258. E então a gente vê, assim, pelo fato de São Lourenço e muitos outros, né, que soubemos que deram a sua vida pelo Evangelho, foram sentenciados à morte por serem cristãos. E então esse Evangelho de hoje, Jesus está realmente dirigindo a eles, a todos os mártires, daquela época e da época de hoje em dia. Exatamente. Grande glória espera todos aqueles que dão a vida pelo Evangelho. Mas quando o grão de trigo cai por terra, se ele não morrer, ele não vai germinar. Da mesma maneira, nós somos como que grãos de trigo. Nós temos que, aos poucos, morrer para esta vida, a fim de que a gente possa cada vez mais merecer a vida eterna. Como que a gente pode fazer para morrer a nossa vida aos poucos aqui neste mundo? Morrer para este mundo. Você está fazendo uma pergunta para mim ou em geral? Em geral e para você. Bom, para a gente mortificar, né? Morrer para o mundo significa o mesmo que renunciar muitas coisas, fazer renunciar tudo aquilo que pode nos tirar do propósito da vida eterna. Então, morrer para o mundo significa isso, fazer trocas. Renunciar às paixões, renunciar a tudo aquilo que nos afasta do Evangelho, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Os pecados capitais. Renunciar a todos os tipos de pecados que podem ser pecados que nos levem para o castigo eterno, né? Exatamente. Então,
Então, quer dizer, morrer. Por isso Jesus fala bem aqui nesse capítulo, no versículo 25, ó, quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Então, fazer pouca conta, que Jesus fala. O que significaria fazer pouca conta é isso, é mortificar as paixões. Mortificar o nosso corpo, buscar cada vez mais o prazer espiritual e não o prazer carnal. É isso que ele está falando. Então, se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Quer dizer, se alguém quer servir Jesus, ele fala bem claro, para servi-lo tem que seguir ele. E o que significa seguir Jesus? Bom, no tempo que Jesus viveu nesse mundo, eles seguiam ele literalmente, porque eles iam aonde Jesus ia. Onde Jesus estava, uma multidão o seguia. Mas hoje, seguir Jesus, como que eu posso dizer assim, eu sigo Jesus? Como que eu sigo Jesus hoje em dia? Através da igreja, vivendo a nossa fé. Seguir Jesus hoje em dia é seguir os seus ensinamentos, o que ele está falando, pregando. E a igreja, ela está sempre, ela é a responsável de nos transmitir essa mensagem. A mensagem que o Jesus deixou, né? E através também das escrituras sagradas. Lendo as escrituras, aprendendo com as pregações dos padres da igreja. Exatamente. Então, são as maneiras como nós podemos seguir Jesus, né? Faz lembrar aquela vez, né, que um eunuco do rei encontrou com o discípulo Filipe no caminho, estava fazendo leitura bíblica e não entendia, e ele falou, eu preciso que alguém me explique o que está escrito aqui, que é para mim poder entender. E esse alguém que nos explica, que transmite para a gente, é a igreja. Exatamente. A igreja nos ensina, nos orienta, então, em todas as missas que vamos, né, quando são lidas, proclamada a palavra de Deus, o padre faz a pregação para nos atualizar, para explicar, traduzir para a Assembleia o que Deus está falando. Qual é a mensagem daquele dia para nós? Exatamente. A nossa vida de fé, ela não deve se limitar somente à oração, a ir à missa, a participar do culto. Não. A nossa vida de fé, principalmente, é vivida através de mortificação, de renúncia, de buscar verdadeiramente, cada vez mais a gente se afastar do pecado, pecado mortal, pecado venial, procurar viver uma vida digna dentro do Evangelho, procurar fazer do Evangelho a nossa regra fundamental de vida. Porque Jesus sempre foi muito claro em relação a isso. Jesus diz, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem não guarda os mandamentos de Jesus, não o ama de verdade. A gente vem aprendendo assim no Evangelho, igual Jesus falou no dia de hoje. Jesus falou bem claro que quem quiser servir ele, que siga ele. Vem, segue-me. E o Pai vai honrar essa pessoa. Então, a gente tem que só entender bem o que significa verdadeiramente seguir Jesus. O que significa ser um cristão? O que significa ser um apóstolo, um discípulo? O que significa isso? Significa que quando alguém segue alguém vai obedecer aquela pessoa. Ele vai obedecer, ele vai cumprir, vai fazer aquilo que aquela pessoa está dizendo para ele fazer. Então, um verdadeiro seguidor de Jesus segue Jesus literalmente, não só de palavras, mas segue Jesus com atos e ações. Acima de tudo.
Então, quer dizer, não adianta a gente querer se colocar numa posição de ser bom. Olha o que o Evangelho de ontem avisou para a gente. Quem quiser ser o maior, seja o menor, né? E seja o servidor de todos. O Evangelho realmente dá para a gente, assim, outros valores, diferentes dos valores que o mundo dá. O mundo dá valor para aqueles que aparecem mais, que são exaltados, então, para aqueles que são tidos como grandes heróis, e no Evangelho não. O Evangelho já valoriza aquele camponês pobre, a gente vê aquele labrador que cuida, aquele que cuida do campo, da pecuária. Então, o Evangelho, Jesus veio, ele podia ter vindo, se manifestado como um rei poderoso, rico, ele teria todas essas condições de se manifestar rico, poderoso. Imagine que quando ele nasceu, ele ganhou ouro. Ele ganhou ouro, e quer dizer, esse ouro deve ter ajudado bastante no sustento dele, da família dele. Então, o pai de Jesus, adotivo José, tinha uma profissão que era uma profissão qualificada. Ele era um carpinteiro, fabricava móveis. Então, ele tinha uma boa profissão para a época. Então, a gente sabe que Jesus nasceu pobre, numa manjedoura, mas a gente sabe que Jesus teve uma vida digna. Ele teve as coisas que ele precisava de ter para o sustento, para a sobrevivência. Ele não foi uma pessoa sem casa, né? Exatamente. Ele não foi uma pessoa que não tinha. Só quando ele assumiu a vida pública que ele saiu pelo mundo pregando, aí ele desfez de tudo, deixou de trabalhar, mas até então ele tinha uma vida de trabalho, até 30 anos, uma vida normal. Mas o que eu quero dizer para isso, assim, que Deus quero dizer assim, que a gente precisa das coisas materiais, mas a gente não pode se apegar a elas. Exatamente. A gente não pode se apegar a elas. Quer dizer, quando o propósito é a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar, essas outras coisas vão ficar de lado. Não devemos nos esquecer daquele outro evangelho em que Jesus diz, quando nós descobrimos um tesouro num terreno, a gente corre lá, vende tudo que a gente tem para poder comprar aquele terreno e poder então depois gozar desse tesouro. Assim é a palavra de Deus. Quando a gente descobre essa maravilha que é a palavra de Deus, que transforma a nossa vida, a gente chega a esse ponto de largar tudo, de vender tudo, de desfazer de tudo, para poder agarrar essa palavra de Deus, de estar com ela. De uma maneira alegórica, eu estou falando, na verdade, porque, é claro, depende muito da situação em que a gente vive. Certo que uma família precisa de uma casa, precisa de um transporte, um meio de transporte, precisa de dinheiro para comprar comida. Não estou querendo dizer que todos têm que largar tudo para trás e só viver da palavra de Deus. Não existe isso. Mas, de uma maneira alegórica, Jesus quis dizer o seguinte, que não há nada realmente neste mundo mais importante do que a palavra de Deus. Eu vou, assim, nós já vamos chegar no final, né, dessa meditação de hoje. Então, a mensagem principal que o Jesus está falando, que é preciso, que muitas vezes quando o grão de trigo morre, é aí que ele renasce, é aí que ele vai renascer e vai dar muitos frutos. Então, quer dizer, Jesus está dizendo sobre a importância que a gente tem de morrer para o mundo para renascer para Deus. Vai ter mais valor. E ele também disse que se a gente tiver muito apego à nossa vida, a gente vai perdê-la. Mas se a gente não for tão apegado às coisas desse mundo,
a gente então vai encontrar a vida eterna. Então, às vezes, é preciso de não ser tão apegado à vida, de viver realmente mais voltado para as coisas espirituais, para a gente ter a vida eterna. Mas aqui abaixo no texto, né, nós hoje estamos lendo no Paulus, eu estou fazendo a leitura em outra fonte. E aqui embaixo tem uma breve biografia de São Lourenço, muito interessante. Então nós vamos terminar dizendo para vocês quem foi ele. Lourenço é um dos mártires mais conhecidos e venerados, já que desde os primeiros séculos, encarregado de cuidar dos bens da igreja, repartiu-os entre os pobres, já que pressentia prisão eminente. Aprisionado junto com o Papa Sisto II, não sofreu de imediato o martírio, mas suportou corajosamente atrozes dores na grelha incandescente. Alguns escritos permitem introduzir aqui um gracejo de Lourenço. No meio de tormentos, ele teria dito ao carrasco: vira-me, pois deste lado já estou bem assado. Entretanto, a maioria dos escritores modernos julga que Lourenço tinha sido decapitado com o Papa Sisto II, martirizado 3 dias antes. Morreu em 258 e foi sepultado no Campo Verano, na Via Tiburtina, em Roma, onde Constantino edificou a basílica que tem o seu nome. É bem interessante, né? Então, é isso. Então, a gente tendo essa certeza, né, que se você se apegar à sua vida, vai perder. Mas se você entregar a sua vida para Deus, você vai encontrar a sua vida de novo. Então, que a gente sempre pense nesse evangelho, que o destino da nossa vida é a vida eterna, é Deus. E desde já devemos fazer de tudo e plantar para que possamos depois colher a vida eterna. Amém. Então vamos terminar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo para todos nós. A paz de Cristo. Para o mundo inteiro. Tchau.